Pronto, boa Boa, noite. Opa, vou passar para você, Erika. Começou a gravação, só saudar as pessoas. Boa noite a todos e todas. Nós hoje teremos a palestra do nosso irmão Arikson, né, com o tema as bem-aventuranças na visão espírita, ou em uma visão espírita, né? Hoje nós temos a leitura da mensagem pela nossa irmã Érica, que vai ler e comentar um pouco o texto do Evangelho, e depois nós fazemos a prece inicial, tá bom? Com a palavra a nossa irmã Érica. E hoje com direito a duas iuscas, né? Duas entradas de iusca aqui com a gente. A iusca do privado e a iusca profissional, eu acho. Duas entradas. boa noite a todos. Vamos fazer a leitura do Evangelho de hoje, capítulo 9. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. A paciência, item 7. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra a fronte. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer um de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Árvore, 1862. Essa passagem do Evangelho, eu acho ela perfeita, assim, e como hoje nosso irmão Arikson vai falar sobre as bem-aventuranças, eu achei que ela cairia muito bem, principalmente por este momento que a gente vem vivendo, né, e que cada vez mais a gente tem que exercitar a paciência, e não só conosco, mas com tudo ao nosso redor, né, esse enfrentamento, né, esse autoconhecimento, essa parada que todo mundo teve que fazer para esse reencontro consigo mesmo, né? E, acima de tudo, exercitar o amor através de olhar o outro, né, de cuidar do outro, não olhar somente para si. Então, eu acho que é um despertar em meio a tanta dor que nos traz também um aprendizado gigante. Muita paz a todos. Opa, quem acabou de entrar também foi Tonhão. Seja bem-vindo, Tonhão, nosso presidente, prestigiando aqui como ele sempre faz, o movimento da palestra pública. Nossa, aqui do franciscano. Veja, agora eu vou passar a palavra para o Bino para fazer a prece inicial para a gente seguir. Eu queria, antes da gente passar a palavra para o Arikson, eu queria combinar uma coisa com vocês, tá bom? Com a palavra Bino. André, melhorou o som? Melhorou, 100%. Então, no clima da mensagem, vamos elevar o nosso pensamento no alto
com Jesus, agradecer por mais um momento ímpar, né, de ensino e principalmente de aprendizagem, apertar o laço dessa família espírita e agradecer também o amparo dos nossos irmãos espirituais que auxiliam os trabalhos desta casa e agradecer também o mentor, o anjo de guarda de cada um presente nessa palestra, onde quer que esteja, nos dois planos da vida. E agradecido, pedimos ao Mestre amado Jesus que a vossa misericórdia, o vosso amor, possam chegar em todos os locais onde nossos irmãos necessitam da cura do corpo e principalmente da alma. E aqueles que partiram, por qualquer que seja a causa, o amparo na nova morada. E a família, os amigos que aqui ficaram, a certeza do conforto e que em breve estaremos todos juntos. Pedimos também o amparo, a iluminação para o nosso irmão Arixon Cortez Leite, para que suas palavras possam sair mais claras para o entendimento de nós outros. Então, Mestre amado Jesus, com a certeza de vossa presença entre nós, voltamos a palavra ao nosso irmão André, desejando a todos a paz e que fiquemos bem e que assim seja. Muito bom, Bino. Sim, quero até comentar que do comentário que a Érica fez, outra também que a gente precisa preparar para as palestras a Érica, né, nossa irmã trabalhadora aqui da nossa casa. Vejam, eu queria combinar uma coisa com vocês, né? Eu tenho aqui, eu conversei com o Bino, conversei com nossa companheira Iuska, que é a grande responsável por nós estarmos aqui. Ela faz toda a divulgação, abre a sala, faz o link, né, tem um apoio extraordinário, um trabalho profissional que ela faz, inclusive aquele material de divulgação. E ela sempre abre a câmera. Eu queria conversar uma coisa com vocês, mas isso porque a gente combinou, isso é a nossa função. Porque tem dia que a internet não está boa e ficar olhando o tempo todo, a gente pode abrir, pode fechar, de vez em quando cansa, mas é muito importante, minha gente, que a gente tenha algum nível de interação com o palestrante, sabe? Então, eu sou professor, Bino, Arixon, Iuska, né, trabalha com a educação, então a gente se prepara para abrir minimamente a câmera. Eu sei que nem todo mundo pode, vocês fiquem à vontade, mas quem puder, o Tonhão abre, o Tonhão também é professor, não é? Então, nós abrimos porque a gente já tem uma certa... É o nosso dia a dia. Mas eu queria pedir a vocês, quem puder abrir a câmera, abre, fecha, se prepara aí, não é? Tem um nível de interação, porque é muito importante esse momento do palestrante, sabe? Então, quem puder abrir, a gente agradece. Vou abrir, vou fechar, vou abrir de novo. E é muito importante ter sempre alguém na tela para o palestrante estar interagindo, tá bom? É uma solidão você falar para os avatares, né, esses bonequinhos, tudo congelado, né? Então, já que a gente não pode presencialmente sentir o calor do abraço, de estar junto, vou pedir a vocês para a gente interagir, pelo menos nesse nível. Fala, André, viu, André? Eu sei que das pessoas que eu estou vendo, quem esteve no salão foi nossa irmã Iuska Freire. Mas vamos dizer a todas e a todos que nós somos caridosos. Pode aparecer como estão, né? Não se preocupe com a imagem. Tá bom. Meu irmão, então muito obrigado quem abre a câmera. Minha internet não está boa, eu vou ficar fechando, mas quem vai interagindo com o palestrante, a gente agradece. Muito obrigado, tá bom? Quem puder,
Agradecemos demais. Com a palavra, nosso irmão Arixson, para as reflexões da noite sobre as bem-aventuranças numa visão espírita. Boa noite a todos. O André, a respeito de professor, eu acho que um professor que merece evidência em relação aos demais é Tonhão. Tonhão faz um bote com uma banha de chuva e ainda pede shampoo, viu? Enquanto o pessoal ficar aparecendo aí, se as meninas quiserem ficar aparecendo, eu vou gostar muito. Os meninos podem sair, que eu não tenho constrangimento. É bom, pessoal. Eu costumo dar aula para os meus meninos, que são bem trabalhosos, né, Ben? E eu costumo sempre, eu sair um pouco daquela postura tradicional de o professor estar num pedestal e o aluno está abaixo dele. Nós trocamos informações, eu costumo brincar às vezes, desde que não se, que a coisa não... Mas, em relação ao tema especificamente, nós vamos trabalhar o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5, né, as bem-aventuranças, né, esse capítulo, ele vem com os subtemas, a justiça das aflições, as causas atuais das aflições, causas anteriores, esquecimento do passado, motivos de resignação, que me parece ser bem esse o eixo atual da nossa vivência terrena. E, por final, o tópico que é o suicídio e a loucura, que eu não pretendo entrar aí, porque entendo que requer um momento mais aprimorado para um outro momento. Creio até que seria mais interessante nós trabalharmos para um debate, né? Haja vista as complicações que isso exige. Essa questão das bem-aventuranças traz para nós aquelas ideias primeiras, né, na nossa construção cristã, desde lá do catolicismo primitivo, o texto bíblico trazido por Mateus, né, ele diz: bem-aventurados nas pregações do Cristo, os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados, bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso está no Evangelho de Mateus. Eu tenho uma certa predileção por esse rapaz. As bem-aventuranças são consideradas por sábios, né, e grandes almas que já passaram por nosso planeta, o maior tratado de virtudes já estabelecido, né, dentro de um dogma moral e religioso. E nós pobres mortais, em nossa ignorância de espíritos imperfeitos, principalmente sob a influência dogmática, né, religiosa e filosófica do catolicismo inicial, né? Depois, quando houve o cisma, vêm as questões evangélicas trazidas pela reforma protestante, e agora tem se acentuado maiormente pelos movimentos neopentecostais, né, que tem trazido, assim, umas complicações que dificultam, de certa forma, a assimilação desses conceitos cristãos, né, desses conceitos de raiz filosófica, já que tratam especificamente da nossa conduta moral, né. E aqui, é claro, não estou fazendo nenhuma crítica específica às demais religiões, porque eu creio na lei de Lavoisier que tudo se aproveita de alguma forma, e Deus não perde a viagem, né? Para nós, espíritas, essa conscientização, essa concepção, esse estado de coisas ainda é incompreensível, né? Bem-aventurados os que choram,
pois serão consolados. Ora, nós conhecemos pessoas que vivem angústias terríveis, o desemprego, a doença, tá aí essa questão da Covid, que vem dilapidando os lares, né, as famílias, por uma série de fatores que necessariamente a gente não vai entrar nessa seara, mas fica incompreensível para nós assimilarmos essa ideia de como sorrir. Como sorrir diante de tanta crueldade, de tanta dor, de tanta aflição, né? Haja vista que as pessoas, em sua grande maioria, nós desencarnamos em meio a tormento e na maioria das vezes sem encontrar alívio para essas angústias, né? A maior delas, aqui que chega ao ápice, é quando as pessoas cometem o desatino do suicídio, né? Que eu falei que não ia falar, mas que cabe bem nesse ideal para compreender desse ensinamento, né? E aí eu lembro nesse instante daquela parábola que o Jesus Cristo estabelece para ensinar os apóstolos do bom samaritano, né? O sujeito vem descendo lá de uma região e é assaltado, né? E aí passa ao lado dele um sacerdote que passa ao largo e lhe nega o conforto, depois vem um levita, e por último o samaritano, que é um pessoal que era conhecido pela rigidez, né, no agir, no pensar. E aí, de onde menos se espera, vem o consolo. Né? Então, aquele que estava aflito pela violência, aquele que estava aflito pelo desamparo, foi acolhido na sua dor e teve a recuperação, né, de sua estabilidade, pelo menos corpórea, né? Pelo menos na questão do corpo. Então, não é possível para nós, seres humanos, a compreensão dessa mensagem, né? Haja vista que apenas a gente vê alguns hipoteticamente felizes, né? E outras pessoas que mourejam a vida toda, mas que têm a vida em retidão, buscam na nossa vã compreensão do mundo uma pretensa tranquilidade, né? Bem, se nós considerarmos a nossa existência, apenas do ponto de vista de uma única encarnação, mesmo com a possibilidade de um céu após a morte do corpo, nós teríamos uma dúvida terrível. Isso para a gente trabalhar a ideia para compreender a questão das bem-aventuranças, né? Porque alguns têm maior felicidade do que outros, e porque outros só sofrem. Seria essa a dúvida numa única existência. Às vezes, nas nossas reuniões, nos nossos estudos, o nosso amigo Tonhão bate muito nessa tecla, né? E às vezes, brincando, ele diz, é melhor a gente trabalhar muito agora do que acumular mais uma dúvida para depois, porque aí haverá prantos e ranger de dentro. A gente sempre ri muito com ele nesses instantes, porque ele traz para a gente aquela ideia do catolicismo, do Deus sob a ameaça, né? No entanto, nós aprendemos a entender, nós assimilamos uma compreensão de uma fé num futuro melhor. E esse futuro pode ocorrer até mesmo após o desencarne dessa existência, né? Porque o futuro, ele pode nos dar o consolo pela paciência, pela resiliência, né? Embora a gente ainda não consiga explicar a diferença entre os sofrimentos
de uns e de outros, né? De uma pessoa para outra. De certa forma, ainda aí não encontramos a justiça de Deus. Vejam bem, eu estou falando aqui na ideia ainda dos primórdios das religiões, como a gente, antes de se tornar espírita, e eu não estou aqui com nenhuma pretensão de dizer que os espíritas são superiores a todos os demais religiosos, não é essa a intenção, mas é porque a fé que o espírita desenvolve é uma fé raciocinada, é uma fé racional, né? Que a gente procura entender as concepções várias de céu e de inferno, né? E isso a gente se vale da ideia de estudar a filosofia, a biologia, a própria física, a matemática, por que não dizer, e isso ainda com embasamento nos conhecimentos históricos, né? Porque vem a história e a sociologia em nosso socorro, para estabelecer um vislumbre, né, que nos tire dessa inquietação. Ok? Depois que eu comecei a estudar o Espiritismo, foi que eu fui começando a assimilar, e observem que ainda há uma certa dificuldade de compreender muito dos aspectos dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Todo mundo já leu aquela passagem de perdoai os vossos inimigos, né? Isso é de uma compreensão muito difícil, muito rara, porque envolve que você se desnude de todo o seu processo de criação, que já vem transmigrando, né, de uma existência para outra, e depende muito também da sua criação vocacional. Nós temos essa situação toda com as quais a gente se depara em nossa vivência, que faz com que a gente ainda mantenha o pé, né, o pé preso nesses dogmas dos primórdios da religião cristã, né? Notadamente nas questões do catolicismo, né? Vocês já leram, certamente, a respeito daquelas questões da Inquisição, onde o simples fato de uma mulher nascer com uma verruga, um sinal, ou uma mancha no corpo, já era motivo para que um padre ou um inquisidor achasse que ela tinha a marca do demônio, e embora haja outros fatores que quando a gente estuda história, a gente começa a entender o que levava um padre a condenar uma senhora casada, né, ao inferno, né, à Inquisição, ao purgo do sofrimento mediante a tortura, né? Então, a gente vai caminhando nesse sistema e tentando dilapidar essas falhas que nos acompanham através do conhecimento, através da boa obra, através do bom trabalho e da compreensão de todos esses fatores, sempre analisando o aspecto do bem, né? Da bondade. Então, no capítulo 5, Kardec, ele estabelece, já explicando a obra, desde que admita a existência de Deus, ninguém pode conceber, sem o infinito das perfeições, se ele necessariamente tem todo o poder, toda a justiça, toda a bondade. Se não fosse assim, ele não seria Deus, né? Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir caprichosamente. Deus não se daria ao capricho de promover a riqueza, a felicidade, o bem-sentir de uns e a mácula da maldade e do sofrimento aos demais.
nós não seríamos submetidos a isso se não houvesse um projeto, um plano reencarnatório, para que você estabelecesse as provas pelas quais deseja passar, a fim de superar falhas morais, espirituais, de vidas passadas. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa em sofrimento e é tomado por grande piedade, né? Mas isso não pode ser um sentimento piegas. Isso tem que ser uma coisa racional. Se podemos, de certa forma, levar alívio para essa pessoa, que assim o façamos. Porém, não há como a gente assumir aquela carga, não há como a gente assumir as vicissitudes pelas quais a programação dela mesma foi determinada. Então, assim, a gente vai, de certa forma, acumulando numa existência de compreensão de nós mesmos e do outro, né, de reconhecimento de certas causas que nos trazem as aflições. Porque, às vezes, a gente sofre até mesmo pela angústia do outro. Na psicologia, a doutrina, eu aprendi isso, é claro, estudando a doutrina. Às vezes a gente olha para uma pessoa e ela nos chateia pelo simples fato de estar ali, na nossa frente. E tudo que ela faz desagrada a nós. Tudo que ela conduz no seu status provoca má vontade em nós. Na verdade, é uma projeção que essa pessoa emite de nós mesmos. Nós vemos no defeito nela reflexos que nos acompanham, se não nessa própria existência, que é, na maioria das vezes, mas de heranças passadas, né? Então, nesse capítulo 5, o Kardec organiza o texto discorrendo sobre as causas atuais das aflições e as causas anteriores, né? No primeiro grupo, ele estabelece, por exemplo, a questão onde estão os grupos cujos sofrimentos são consequências naturais de nosso caráter ou do nosso comportamento. Então, eu fiz umas colinhas aqui e me deu o trabalho de imprimir, mas só consegui impressão parcial, porque minha impressora resolveu boicotar. Eu acho que ela está mediunizada, né? Então, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Né? Ele nos faz essa reflexão para que a gente possa perceber que o próprio homem é o causador de seus infortúnios, né? Mas que, na maioria das vezes, ao invés de reconhecermos isso, a gente sempre arranja um jeito de pôr a culpa no outro, de evidenciar no outro aquelas falhas que nós demonstramos em atos, né? Em ações, em palavras. É muito comum a gente ver sempre isso, principalmente nesses telejornalismos, né? Fantasiosos, sensacionalistas. O menino lá comete uma série de erros, e, enfim, a mãe olha e, para justificar, diz: ele era um menino bom, nunca fez mal a ninguém, mas só foi andar com o filho de fulaninha de tal, ele começou a cometer esses desatinos, né? O seu filho provoca briga com o filho da vizinha, aí, não, meu filho não faz isso, ele é bonzinho. O seu filho é que anda com ele e começou a pôr o menino no mau caminho. Na verdade, quando a gente comete atos que ferem o direito
que ferem a boa índole, que ferem a segurança emocional do outro, a gente teve a condição de analisar isso antes. Às vezes, por motivos vários, né, que são as nossas viciações, a violência, a soberba, né, a inveja, a gente deixa isso de lado e prefere dar vazão ao lado animal, né? A nossa animalidade, a nossa porção irracional de fazer valer a força, né? É muito comum quando a gente, uma autoridade, por exemplo, pega num ato falho, ele não aceita ser chamado a atenção por subalterno e vem aquela famosa frase: você sabe com quem você está falando? Você é louco querer me multar? Hã? Todavia, haja vista esse axioma, né, segundo o qual todo efeito tem uma causa, essas misérias que a gente vivencia hão de ter causa também, né? Desde que se admita um Deus justo, essa causa, né? Como nós já vimos desde o início da nossa conversa, é complicado você sair desse axioma, né? Como é que Deus é justo diante da situação dos nossos irmãos africanos, diante da miséria dos venezuelanos, diante do sofrimento diante do sofrimento do Brasil atual? Enfim, que justiça é essa? Por que é que o europeu vive no bem bom lá e a gente sofre tanto? Gente, quando nós reencarnamos aqui no Brasil, na condição de índio, de mestiço, de negro, de branco, de rico, de pobre, foi por escolha. Não foi Deus que disse: olha, você vai nascer lá no Brasil e vai ter a infelicidade de dar aula ao lado do professor Bino. Não foi isso, né? Nós escolhemos. Então, as dificuldades que a gente há de passar nessa jornada estão programadas para que a gente supere as falhas cometidas anteriormente. É complicado para você aceitar essa realidade, nós aceitarmos, mesmo nós espíritas, porque isso envolve, como eu já falei, abrir mão de certos conceitos, de certas realidades que a gente se aferra a ela, principalmente imbuído do orgulho, né? Bom, se não encontrarmos a causa do sofrimento na vida atual, esse é o norte da conversa, essa causa há de ser anterior a essa vida, né? Essa causa, ela deve ter um rastro que nos faça compreender a sua origem. Não é fácil entender, por óbvio. Mas veja bem, você foi rico em várias encarnações e todas elas você teve a oportunidade de praticar a bondade e a caridade. Nunca o fez, pelo contrário. Vitimizava aquelas pessoas que eram mais frágeis, que dependiam do seu dinheiro, mesmo às custas do trabalho árduo. E aí, no mundo espiritual, você é chamado a compreender as falhas que cometeu de forma continuada, reencarnação após reencarnação. E após esse trato, após essa aquiescência, você compreende que realmente precisa superar a dor que você provocou nos outros. Então, você programa uma nova reencarnação. Vou nascer no Brasil, vou nascer na favela e vou ser lavadeira de roupa. Ser rico, empresário, homem, branco, né, no topo do poder, das convenções sociais, e você vira totalmente o seu norte.
E aí você vai encontrar, sim, todas as dificuldades terrenas, maiormente as dificuldades kármicas, entre aspas, do espírito. Porque aqueles a quem você perseguiu estarão lhe acompanhando na condição de algozes. Né? E aí vai dizer, olha, fulano é pobre, mas ele vive uma vida tão boa, é uma pessoa tranquila, é uma pessoa satisfeita, né? Ou, no outro norte, rapaz, essa pessoa só vê o mundo para sofrer, ainda por cima enlouqueceu de vez, se tornou alcoólatra, passou a depender de drogas. Todos esses processos são protocolares. Não use o uso de droga, não o uso do álcool, mas a sua opção em fazê-lo. Você pode sofrer, você pode penar, você pode pagar de forma justa e consistente e persistente pelos erros do passado. Mas está em você minorá-los ou piorá-los. Aí está a lógica que explica a justiça de Deus. Porque se você, por escolha sua, como você de fato o faz, e você não sucumbe às novas oportunidades de aprofundar o fosso entre você e a sua evolução, né? Como, por exemplo, sucumbir às viciações materiais, psicológicas, então você está sendo beneficiário das bem-aventuranças. Você está tendo a oportunidade, você teve o acolhimento, você teve o ensinamento, e agora está vivenciando o que o Cristo nos disse: comei e bebei. Isto é minha carne, isto é o meu sangue. Porque foi isso que ele nos trouxe. Essa foi a realidade com que ele nos presenteou o conhecimento para a sublimação de nossas angústias. Né? Kardec diz no item 8, para continuar esse texto, aqui eu digo a você que eu trouxe as colinhas, porque eu não decoro isso. Os espíritos penitentes, porém, desejosos de reparar o mal que hajam feito e de proceder melhor, esses as escolhem livremente. Tal caso de um que, havendo desempenhado mal sua tarefa, pede-lhe a deixem recomeçar para não perder o fruto de seu trabalho. As tribulações, portanto, são, ao mesmo tempo, expiações do passado, que recebe nelas o merecido castigo, e provas com relação ao futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus, que em sua bondade faculta ao homem reparar seus erros e não condena irrevogavelmente por uma primeira falta. Observe, Deus pode tudo, por todo o tempo todo, mas ele não impõe, ele faculta. Nós somos levados a compreender as falhas várias que cometemos, para que a partir delas nós programemos uma nova realidade. Desta feita, ao passo que se penitencia, e eu não estou falando daquele cara que dá com chicote no lombo e fica minha culpa, minha máxima culpa, né? Um daqueles, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né? Mas da necessidade de viver a dor que outrora causou no outro, né? Por outro lado, nós devemos acreditar que todo sofredor, todo sofrimento por ele vivido é uma reconciliação com o seu passado. Muitas vezes,
como já falamos aqui, provas que nós mesmos escolhemos, né? Kardec, lá no item 10 do mesmo capítulo, ele diz: os espíritos não podem aspirar à completa felicidade enquanto não se tenham tornado puros. Qualquer mácula interdita a entrada nos mundos ditosos. Interessante, aí tem todo o resto, mas que eu vou parar por aqui. Interessante disso, eu estava me lembrando da leitura que eu fiz de uma obra de André Luiz, que é fantástico. E André Luiz está lá no nosso lar, né? Um ambiente que, para mim, eu pensei que aquilo fosse o céu. E ele precisa receber a visita da mãe. Só que a mãe estava num outro plano, num outro nível de inteligência e elevação moral e espiritual. Para que isso ocorresse, o encontro dos dois, que foi uma descrição belíssima, um espírito lá daquele plano teve que servir de receptáculo. Um espírito teve que dar passividade ao espírito mãe de André Luiz, né? Porque aqueles todos que estavam naquele plano, assim eu entendo, não teriam condições de elevar-se até onde ela estaria, né? Daí a compreensão de o porquê Deus é bom. Se lembrarmos da palavra do bom samaritano, nós vamos ver que uma pessoa de cultura rígida, até ríspida, eu diria, como eram os samaritanos, o pessoal da Samaria, né? André depois corrige se o termo é esse mesmo. Como ele foi capaz de, tomado por compaixão, fazer o bem, sem ter a menor ideia de quem era o cidadão penitente. Se era um leproso, se era um mendigo, se era um cidadão de bem. Fazer o bem é exatamente isso. É você proporcionar ao outro a bem-aventurança do consolo. Consolai os caídos, né? Assim, pela frase, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, Jesus nos aponta, né, que o sofrimento é o prelúdio da cura. Se suportado pacientemente, né? Ora, ninguém sofreu mais do que ele, e ele suportou pacientemente. E foi além. Teve um cidadão, acho que foi Simão, que pede para levar a cruz dele, no momento que ele estava subindo ao Gólgota. E o cabra, quando Jesus já vinha, 6 quilômetros de peia, né? E quando o sujeito lá levou umas 3 lapadas boas, lá do romano, ele envergou o corpo e Jesus Cristo, do alto do seu sofrimento, que já era uma coisa incompreensível, intolerável para qualquer ser humano normal, ele foi tomado de piedade extrema e pediu: deixe que eu levo a minha cruz, né? Então, ser paciente no momento da adversidade garante a tranquilidade no futuro, porque pelo menos mentalmente você se prepara para as adversidades. Pois assim nós estaremos livres das dívidas que acumulamos, que assimilamos em outras épocas, mas principalmente nessa. Porque se nós aqui estamos hoje, é porque estamos infinitamente melhores do que há 10 encarnações passadas. E mesmo assim, com todo o suporte da ciência, do conhecimento, nós erramos como nunca o fizemos.
Porque outrora nós tínhamos a desculpa da irracionalidade. Kardec compara muito bem os motivos de resignação nesse mesmo capítulo. Ele diz: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei o restante e ficarás livre. Tem mais coisas, mas aqui já dá o suficiente, que nós já conhecemos essa passagem, né? Que aí, a seguir, ele, tomado por desespero, ele vai encontra o outro que deve a ele, e tem aquela cena, né? Que ele não age com a mesma magnanimidade do seu credor. Veja bem, você deve 10 mil reais, fez um empréstimo. O banco liga para você e diz: olha, se você me pagar 3 mil reais hoje, você está livre da sua dívida. Isso é a vantagem maior do mundo. Dá até vontade de tomar empréstimo no outro banco para pagar esse, né? Só para se ver livre dele. Mas nós já vimos na literatura espírita casos de pessoas que vieram com o projeto protocolado para sofrer agruras terríveis. Ter mutilado um braço ou uma perna, perder a visão, dado os vidas pretéritas. No entanto, ele se comportou tão bem, ele assimilou tão bem o seu compromisso e agiu de forma tão saudável que esses problemas lhe foram compensados, lhe foram dispensados passar por ele. Teve uma vida longeva, sem cegar, sem ser mutilado. Porque o compromisso assumido consigo mesmo, além da prática amorosa e caritatória para o seu próximo, foi feito com tal perfeição que ele teve o alívio das máculas programadas. As bem-aventuranças se justificam aí. Nós temos casos infinitos de pessoas que são propensas à violência, que são propensas às iniquidades do sexo, às viciações do álcool, das drogas, enfim, às vaidades do corpo, a pugnação pela vida em função do hedonismo, que é, né, aquela satisfação consigo mesmo. Mas temos também pessoas que vivem a saudável vida do aprendizado perene. Reconhecer isso e fazer como diz o Salmo: 1000 cairão à sua direita e 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido, é uma balsâmica bênção das bem-aventuranças. Não porque Deus vai estar pondo os braços ao seu redor para que nenhuma pedra te atinja, mas porque você perseverou de forma racional com o compromisso assumido. É preciso frisar que as aflições representam apenas uma pequena parte da nossa continha, né? Essa conta, essa dívida é considerada quitada se passarmos pelas dificuldades com resignação. Eu quero visitar meu amigo Bino, mas não vou porque ele mora longe e eu não tenho dinheiro para gasolina no meu carro. E aí eu fico chateado. E essa chateação me faz lembrar que na minha geladeira tem 1 litro de cachaça. Eu não sei mais nem o nome. Né? E aí eu vou afogar as minhas mágoas nesse litro de cachaça. Vou continuar liso. Vou continuar chateado. E vou continuar de forma bem pior. Intoxiquei meu fígado, intoxiquei minha mente e não evoluí. Muito pelo contrário.
contrair mais uma dívida, né? Kardec nos ensina, pelo bem e mal sofrer, pelas próprias palavras do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, não se refere, de modo geral, somente aos que sofrem, né? É claro. Porque senão nós teríamos vindo para esse mundo somente para apanhar, né? Mas temos aqueles que, dentro das atividades do dia a dia, embora passem por dificuldades, mas se dedicam a minorar o sofrimento do outro. Esses estão em outros estágios, estão em outro nível. Ai de nós, nessa terra, que é um plano de prova e expiação, se não tivéssemos aqueles que vieram antes, aqueles que evoluíram primeiro, e que estão conosco, ao nosso lado, sejam de forma presente na carne, são os irmãos encarnados que vão nos orientando, mas principalmente os nossos companheiros, né? Os nossos, digamos, mentores, aqueles que nos intuem bons pensamentos, pensamentos amorosos, que nos fazem lembrar, né, que é uma coisa assim meio subconsciente, você vai cometer um desatino e de repente vem aquela lembrança na sua mente, não faça isso porque não está certo. E nada de ter pensado este momento, de ter pensado esta coisa, esta frase, este fato, né? Nós temos pessoas que compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-las a um estágio evolutivo de serenidade, serenidade espiritual, serenidade moral, né? E que, principalmente, que no meu pouco entendimento, eu acho que muito melhor, é muito mais satisfatório e muito mais vantajoso você promover o equilíbrio no outro, a satisfação do outro, do que pensar antes em si mesmo. É claro, minha esposa costuma dizer uma frase que já deve ter aprendido com os antepassados dela: ninguém levanta o outro se também estiver caído. Você precisa ter o mínimo de suporte para dar suporte ao outro. Mas é muito prazeroso uma pessoa ligar para você em estado de dificuldade e você ter uma palavra amiga, ter um conforto. E você ser capaz de pôr aquela pessoa de novo num nível de raciocínio equilibrado, digamos assim, né? Então, tem um trechozinho que eu queria trazer para vocês, a guisa de conclusão, de um espírito chamado Lacordaire, deve ser Lacordaire, né? Que era um sacerdote, né? Dominicano, que desencarnou em 1800 e algumas coisas, e 2 anos depois ele faz ele visita uma comunidade espírita e faz uma comunicação. Então ele diz: Deus vos recusa consolações, desde que vos falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já, muitas vezes, vos disse que não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Vinde a mim, pois o meu fardo é leve, disse o Senhor, né? O fardo é proporcionado às forças, como recompensa ou será a resignação e a coragem. Mais opulenta será a recompensa do que penosa a aflição. Cumpre, porém, merecê-la, e é para isso que a vida se apresenta cheia de tribulações. Uma vez compreendida a justiça divina, torna-se muito mais fácil passar pela aflição com fé no futuro. Resignação é bom ânimo, superando em paz as aflições,
E para isso, a mensagem abaixo, ditada pelo Espírito, né? O trechozinho final que ele diz: bem-aventurados que têm ocasião de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus. Essa submissão não é aquela submissão do Antigo Testamento, não, do Deus que castigava, do Deus que punia, né? Mas a submissão pela vontade própria, por reconhecimento de que Deus é bom, é justo. Porque terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, porque depois do labor virá o repouso, né? Então, amigos, nós esperamos, quando elaboramos essa ideia de analisar as bem-aventuranças, só para concluir, como aquela ideia de Moisés, depois de 40 anos no deserto, foi prometido a ele que ele viveria numa terra, os seus descendentes, de leite e mel. Então, a gente imagina, mais ou menos, ainda há esse prospecto de você analisar, como os fundamentalistas árabes dizem lá, que se o sujeito matar uma quantidade de inimigos, né, de infiéis, ele terá 70 virgens. Então, se imagina como bem-aventurança uma rede armada entre dois coqueiros à beira de um rio, né? Geralmente amiga, afável, bondosa, distribuindo frutas, sucos, né? Lhe ventilando como os antigos romanos, egípcios. Essas são as bem-aventuranças no projeto de um regime racional. Porque Deus trabalha desde que criou o primeiro átomo e continua fazendo isso até hoje. A ciência já prova que o mundo, como a gente concebe, embora de forma ainda muito primitiva, está em eterna expansão. O mundo está em expansão geologicamente, fisicamente, biologicamente. Da mesma forma, o poder de raciocínio do homem. As bem-aventuranças, como nós compreendemos de forma raciocinada, está exatamente de compreender as vicissitudes pelas quais passamos, pelas quais superamos as dificuldades, as vicissitudes dos erros que devem ser reparados, as dores, as mágoas, os tormentos, que todos devem ser compreendidos em sua particularidade. Isso é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos prometeu em condução. Muito obrigado e boa noite a todos. Muito bem, nosso irmão Arixon, prata da casa. Vejam, a gente vai continuar a... Oxe, o Arixon saiu da reunião, ele está voltando. Porque vejam, a gente vai continuar nossa... Pronto, voltou. Isso. Ou você se despediu, eu digo, até fiquei com medo de você achar que a gente não continuar. Tem meia hora para continuar conversando. Não, é aquele nosso problema, viu, Bino? O defeito entre a máquina e a cadeira, sabe? Ei, mas vejam, agora a gente abre, né, parabéns, o senhor Mara está colocando, excelente explanação, muito estudada, nada. Vejam, agora a gente tem a oportunidade de conversar um pouco mais. Nós temos meia hora para tirar dúvidas, para fazer colocações, contribuições. A gente pode colocar perguntas no chat, contribuições, abrir a câmera e falar, abrir só o som, tá certo? Eu queria só fazer aqui algumas observações para a gente seguir. Vamos se preparando. Primeiro, salientar a presença de vários trabalhadores da casa, né, frequentadores e trabalhadores, que estão aqui conosco hoje, e aí sejam bem-vindos e bem-vindas sempre.
Tem o nosso irmão Canindé, que estava cirurgiado, espero que ele esteja bem, não é? Ele sofreu um acidente e não sei se em decorrência disso, um dia desse foi que eu vi no Facebook dele, ele saindo da cirurgia e tal, espero que ele esteja bem, está aqui conosco, que não deixou de frequentar nossa reunião pública aqui, tá bom? Então, com a palavra, são só essas observações para a gente continuar conversando. Com a palavra, vocês, para a gente dialogar um pouco mais com o Arixon. Tem sempre Bino, tem o nosso irmão Tonhão, que vai estar conosco na próxima reunião, né, da semana que vem. E aí vocês fiquem à vontade, quem quiser perguntar, falar, para a gente refletir um pouco mais sobre as bem-aventuranças. Quem é que gostaria de falar? Tenúbia levantou a mão. Opa, eu não tinha visto. Ótimo, obrigado, Bino. Opa, Tenúbia, pode falar, meu amigo. 2 pessoas levantaram a mão. Seu Mário, certo? Vamos ver quem foi. Para mim só está aparecendo um aqui. Aí você, Tenúbia, liga o seu áudio, Tenúbia. Você está... Ainda está desligado seu microfone. Tem a Francisca Leite, levantou, e Tenúbia. Mas ainda não está... São minhas irmãs, André. A Francisca Leite é minha mãe, de fato. A minha mãe biológica, a dona Terezinha, já foi. Deus já levou. Aí é meu xodó. E Tenúbia é minha irmã, se não a mais nova, mas é a menorzinha. Sim, viu a família toda prestigiar, não foi? Que são bem amorosas. Muito bom. Agora, eu vi que a Tenúbia falou muito, mas a gente não conseguiu escutar. O microfone dela estava desligado. Você tem que apertar... Deve ser internet, né? Mossoró tem isso, nublou. Fica com esse negócio. É uma pena. Se você quiser escrever no chat também, mas muito bom. Bino, o que é que você diria, meu amigo? Se eles conseguirem abrir... Silmara levantou a mão também, né? Depois eu posso falar. Você vai, Silmara. Cadê Silmara? Sim, a Ana Chimenez colocando que tá muito bom. Sou sua fã. Sim, parece à disposição. Ana Chimenez. Sim, a Ana Chimenez conosco também. É bondade dela. Muito bem. Muito bom, Ana. A Nascimento estará conosco também esse mês. Já estive conversando com ela, muito bem. Muito bom. Sim, mas aí quem é que ficou de falar foi... Silmara não manifestou-se, então eu vou aqui. Não, fala, Bim. Eu sou fã de... Eu disse levantou a mão não, Silmara. Eu sou fã, não diria número 1, né, mas sou fã. Antes do espiritismo, de saber que ela é espírita, de Ana Chimenez, né? Uma pessoa muito ativa, né? Proativa. Gosto muito. Pois bem. Lino, antes de você falar, eu estava conversando com a Ana, falei em você, inclusive, essa semana. A Ana está com uma atividade muito interessante, um grupo de estudo, para quem quer verticalizar Kardec. É um trabalho muito interessante. Falei em você, disse, olha, Bino é um perfil interessante para o seu grupo, viu? Mas, fala, Bino, não vou interromper mais não, vamos conversar com o Arixon. Eu até assisti um debate com a Ana Chimenez no grupo que ela faz parte de estudo. Não sei se é Hermínio Miranda,
uma coisa assim. Pois bem, não é fácil, né, abordar a questão do espiritismo quando a gente tem o compromisso da mudança, é verdade? E se fala que se Jesus não tivesse feito mais nada e se mantivesse as boas, né, aventuranças, seria suficiente, né? Mas uma coisa que eu bato muito, que eu penso muito, e Erickson também iniciou abordando esse tema, é a questão da felicidade. A felicidade, para mim, ela tem que ser agora, porque nós só temos este momento. O passado não existe, como também o futuro. Então, tudo depende do que nós fazemos agora. A palavra oração, né? Ore, reze, faça prece, mas haja. Né? Haja. Então, por mais bonita que seja a aluna, por mais comportado que seja o aluno, André, nem Arico darão nota a ele se ele não fizer direitinho o dever de casa, né? Fazer as atividades direito, né? E alcançar a nota, né? Para atingir a média ou a nota máxima. E assim é a nossa vida, né? Em qualquer situação que nós estejamos, a gente tem que dar o nosso melhor. E como existe a questão da ignorância, do conhecimento, do saber, então tem as atenuantes, né? As atenuantes. Mas a vida é um aprendizado. O espiritismo, o que eu admiro, né, nessa doutrina, é a oportunidade da gente debater, porque não é comum nós participarmos de uma palestra e, em seguida, abrir para o debate, inclusive contestando ou aumentando, né, dando a nossa opinião sobre as coisas construtivas. E é assim. Então, não é uma coisa que acomoda as pessoas fazerem parte do espiritismo. É uma coisa incomodante, porque requer de cada um de nós uma atitude proativa. E acabou aquele negócio de você terceirizar a sua situação, a culpa porque você está nessa situação. Então, você não pode culpar os pais, não pode culpar o amigo, não pode culpar a escola, não. O que você fez, como disse muito bem Arickson, 90% ou mais da nossa situação foram escolhas nossas, e aqui. A gente não obedeceu nossos pais, ignorando a sua experiência de vida. Só depois que a gente mete a cara contra o muro é que a gente vai reconhecer que eles estavam certos. E aqui, todos nós passamos por adversidades, né? Nós erramos, mas você tem que superar tudo isso. Então, reconhecendo essas falhas, como disse Arickson, a gente observa as nossas falhas através do outro. De repente, não é preciso você fazer uma regressão de memória para saber por que você está passando por isso. É só você fazer uma autoanálise ou fazer o que o Santo Agostinho disse, né, de você, quando chegar à noite, fazer uma autoanálise como foi a sua vida. Acho que não há muito mistério. Agora, nós não temos essa coragem. A gente prefere jogar a culpa no outro. Só para fechar aqui, eu lembro de um atleta, porque atleta é uma pessoa pública. Aquele Giba do vôlei, ele teve uma desinteligência, né, na sua casa e foi pego fumando maconha.
Então, foi descoberto, e aí ele, ao invés de dizer que estava num momento fragilizado, porque teve uma discussão com a esposa e não deveria ter acontecido, estava fragilizado e teve essa queda. Não, ele foi dizer que culpou os amigos. Não tem nada dos amigos. Não tem nada dos amigos. Estava em você. Você que procurou. O amigo podia até oferecer. Você, não, vou ficar só, porque eu não quero me envolver nisso. Vou complicar mais ainda a minha vida. Então, é isso. Os ensinamentos, né, tanto na doutrina como a espírita como outra, são instrumentos, né, que nos orientam a ser pessoas melhor. O espiritismo, assim, reconhece, né, o verdadeiro espírita, ou o homem de bem, ou o cidadão de bem, o esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. E como temos mais inclinações, como temos montanhas a serem removidas, né? O egoísmo, a inveja, a preguiça, o ciúme, o sentimento de posse, o preconceito, a falta de respeito, tanta coisa que temos aqui em nós, que temos que eliminar, para sermos pessoas melhores. Então, parabéns, nossa amiga Yarixo, é por aí, né, para a gente nos melhorar. Muito bem. Olha, se alguém, se ninguém que estiver falando, eu gostaria de colocar algumas questões para também a Arixon comentar, somando essa comentário de Bino. Tem alguém mais que gostaria de falar nesse momento? Romeni colocou aqui uma questão, Arixon, eu vou ler. E aí, sim, Romeni, que foi um dos trabalhadores da nossa casa, né, que muito bom estar aqui conosco. Quando vem, sempre contribui. Se quiser abrir o microfone e falar, ok? Fica à vontade. Eu vou ler o comentário do Romeni. Entende-se que a verdadeira bem-aventurança é a integração do Espírito com o Criador. Quem alcança reflete a luz e o amor do Pai Eterno, e pela exemplificação do amor ao próximo, terá seu tesouro acumulado no reino do céu. Somente poderemos assimilar o sentido exato das bem-aventuranças do Evangelho se dispomos conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação e da lei de causa e efeito. Sim, aí o Romeni disse que não é do microfone, tá certo, mas o pensamento que ele sempre contribui está aí, viu? E aí, para Arixon comentar também, muito bom, obrigado, Romeni. Veja, eu queria só colocar uma outra questão para Arixon, né? Eu fiquei refletindo, Arixon, eu gosto dessa ênfase que está lá no Evangelho que você deu, da nossa responsabilização, né? Porque eu penso que a gente pode considerar uma certa maturidade espiritual, ou mesmo psicologicamente, a gente falar assim de você chegar de fato na vida adulta, é assumir as consequências dos seus atos. Muita gente não chega nisso. Então, o desculpismo, esses mecanismos de defesa para que a gente não encare, de fato, as nossas responsabilidades, não é? Então, o desculpismo, a culpar o outro, não é? Leva isso a um processo que a gente acaba não aprendendo com os próprios erros, não é? Então, eu queria que você comentasse sobre isso, sabe? Eu digo mais, eu digo nossa responsabilidade conosco e até com os outros, sabe? Eu gosto muito da sistemática de gestão implementada lá no Franciscanos, que todo mundo tem a oportunidade de contribuir, tem espaço para tudo. Tem muita demanda, quem quiser se responsabilize. Eu acho que isso é uma coisa que o Tonhão implementa, que eu acho muito louvável e que vejo que funciona, agregar as pessoas, né? E essa responsabilidade com o outro é com quem a gente recebe, com os trabalhadores, né? Eu fico pensando que, infelizmente, essa dinâmica, ela não é muito consagrada, sabe? Na dinâmica dos centros espíritas de forma geral. Eu estou me alongando, mas eu quero passar para isso para ele fazer uma, né? Porque qual é a questão? Eu vejo que, muitas vezes, as pessoas iniciam no espiritismo, iniciam convictas, iniciam empolgadas,
e também o nosso acolhimento desse a desejar, às vezes até são sabotadas mesmo e não acolhidas, né? Então, e aí falando de responsabilidade em relação ao outro, isso é uma reflexão que eu queria deixar, era até o nível, nosso compromisso da reforma íntima e da vivência no centro e fora dele, passa também por aquelas pessoas que a gente acolheu, que encaminhou, que tinha a responsabilidade de receber, né? Deus me livre, eu fico pensando assim, muita gente chega no final da encarnação, tem a felicidade de viver aí muitos anos, e diz assim, eu estou há 20 anos no Espiritismo, estou há 30 anos, né? Eu fico pensando que não é estar só dentro do centro, sabe? Às vezes a pessoa passa 30 anos e serviu pouco, afastou muito mais de pessoas que podia ter agregado. Então, essa responsabilização, eu acho que é importante a gente entender, até nisso, a nossa responsabilidade com o trabalho da doutrina, em acolher as pessoas, em viver a mensagem, né? Isso é uma questão que eu queria abrir para a gente debater também, trazer para a nossa realidade e debater um pouco mais. Arikson, com você. André, eu gosto muito de conversar. Bino já falou aí acho que foi semana passada, que quando terminava a aula, nós reunimos lá no quintal da escola, uma turma, uns 3, 4 professores, tem uma colega nossa também que faz parte, e a gente conversa, perde o tempo. Às vezes, meia-noite é que a gente se toca que é perigoso, tem que ir para casa. Eu acharia muito que essa conversa fosse assim, uma tarde que a gente pudesse demorar à vontade, sabe? Porque o resumo do que você me diz está dentro das proposições de Rousseau, sabe? E, por exemplo, eu não gosto de citar, eu não gosto de citar defeito dos outros, eu gosto de citar os meus. Isso não significa que eu esteja dando, vou dizer, uma linguagem matuta, cabimento para que ninguém aponte o dedinho para mim, entendeu? Mas é assim, quando uma pessoa tem um temperamento difícil, que é o meu caso, você precisa de uma outra pessoa com um pensamento oposto. Uma pessoa, não que seja uma pessoa cabeça baixa, né, cabisbaixa, submissa, mas uma pessoa calma. É o outro lado da moeda, a outra face, né? Aí, exatamente aí, o foco de uma expressão que eu usei antes aí na nossa conversa, quando da palestra, é que todos nós temos defeitos. Todos nós temos as nossas falhas. Mas aí a virtude de um com a virtude do outro vai suprindo essas pequenas falhas e a gente vai aprendendo na interação com o outro a se melhorar. Bino reforçou essa ideia há pouco, né? E eu não sei se eu vou lhe responder bem, mas eu vou lhe contar uma história. Certa vez eu fui conversar com o Tonhão a respeito de um problema que nós vivenciamos lá na casa, né? E aí a gente conversou bastante, falando tal, aí ele disse, Arix, é assim, quando a gente teima muito com a pessoa para tentar doutriná-la e ela não se move, ela não consegue superar essa montanha, é porque aí já passa a ser uma falha de caráter. E aí a gente tem que já tentar outra coisa, outra nuance. Aí eu disse, mas Tonhão, aí Tonhão ele deu uma de Sócrates comigo, usou a maiêutica, né, me deixou em xeque, porque eu disse, Tonhão, eu fui tentar sair com uma abordagem mais eufemista, né, Tonhão, mas será que não é porque essa pessoa não esteja com um obsessor trabalhando em cima disso? Aí ele disse, pode ser, mas se o obsessor tem determinado caráter, o que é que a doutrina nos ensina? Como é que eles estão vibrando, né? Então é mais ou menos por aí. A gente aprende, como diz o ditado dos antigos sertanejos, pelo amor ou pela dor. Nós, espíritas, descobrimos uma terceira vertente. Vamos aprender pela experiência, pelo conhecimento acumulado, pela racionalidade, né? E que isso vai fazer com que a gente, além de superar as próprias falhas, possa prover o auxílio no reparo do outro,
né? Não me constrange, às vezes, exatamente pelo meu temperamento, eu fico saltando igual a burro chucro. E aí, lá na escola, trabalhando com Bino, aí ele me chama, pai, vem cá, tenha calma, não é assim não, vamos com calma. E às vezes acontece com ele mesmo, exacerbar um momento de euforia, né? E a gente chega bem, vem cá, entendeu? Então é por isso que o Senhor, em sua bondade e sua misericórdia, nos faz nascer encangados, digamos assim. Eu tenho compartilhado da amizade e da companhia de pessoas que, se não tem um nível de, pelo menos, de igual temperamento com o meu, pelo menos tem me mostrado o oposto disso, né? E, às vezes, você está num momento de paz, de tranquilidade, ou até mesmo está estouvado, está em descontrole, e chega uma pessoa numa situação totalmente desmantelada em relação à sua. Veja bem, aí você se percebe na condição, mesmo em desgoverno, de ainda ajudar alguém mais miserável. Isso eu falo sem arrogâncias, né? Eu não sei se contempla a sua análise, né? Se contempla. Em relação a Rummenigge, o Júnior, como a gente chama, eu o chamo carinhosamente de infitete, né? Que tem um significado ruim, mas é porque ele merece. Júnior é um menino bom, é inteligente, é um menino bom, tem contribuído para a nossa casa, trabalha, é disposto e tal, né? E em relação a ele, eu me lembro de uma história de um livro, literatura russa que eu li ainda enquanto adolescente. Salvo engano, é A Morte de Ivan Ilitch, que é de Tolstói, né? De um cara que era extremamente cruel com os empregados que ele tratava como escravo mesmo. Riquíssimo, né? E ele resolve, na época, eles faziam o traslado de uma região para outra de trenó, né? E ele ia sentadinho no trenó e o cara ia atrás guiando o trenó com aquela ruma de bicho na frente, né? Cavalo, ou era lobo, não me lembro mais, ou aqueles huskies, né? E eis que a tempestade os pega no meio de uma floresta, que ele iria comprar uma região, uma floresta, onde ele iria cortar essas árvores para vender, e ele já ia contabilizando os lucros, mas é pego no meio de uma tempestade. Nós sabemos, no meu caso, por ouvir dizer, ou pelo que li, que o inverno na Rússia chega a 40 graus abaixo de zero. E ele ficou debaixo das mantas e o pobre do empregado lá se acabando. E eis que ele foi tomado de uma piedade extremada para com o servo. E chama o servo para o trenó e manda o servo deitar-se na parte mais profunda do trenó, deita-se por cima e se cobre com a manta. Mas antes ele cobre o servo com as mantas mais grossas, porque o cara já estava enrigelado, né? Então, e assim eles ficam a noite toda. Quando os outros empregados chegam, porque previram que ia acontecer isso, ele estava morto, mas o servo estava vivo. Quer dizer, ele foi capaz de cumprir exatamente isso que Rummenigge fala. Exatamente a mesma coisa do rapaz que foi crucificado com Cristo. No momento extremo de sua vida, quando ele teve que repensar todas as vantagens, quando ele teve tempo de analisar a miséria humana, ele se humanizou. É por aí. Muito bem, Arixon. Muito boas reflexões. Temos aí um novo palestrante, não é? na Casa do Movimento Espírita, lançado pelo franciscanos, né? Veja... O André, eu estou aqui olhando para a carinha bonitinha dela, mas você bota ela debaixo do braço e já marca uma palestra para ela. A senhora Yuska tem condições de fazer uma grande palestra. Ela é muito boa, pode acreditar no que eu estou lhe dizendo. Eu sei disso.
Você disse, eu já convidei, ela disse que não queria agora. Tem que pegar esse Você tem pessoal. que fazer como Tonhão, rapaz. Convoque. Por favor. Falando então, eu vou pedir para ele fazer o fechamento, a prece final, mas eu vou começar a adotar essa estratégia mesmo, viu, Arixon? Falando em Você USP, sabe como é que Tonhão faz, André? Tonhão chega com essa cara santa dele, aí diz assim, Arix, rapaz, você tem aí R$ 10 aí? Eu digo, tenho. Ele diz, me dê aí. Aí eu penso que ele vai me pagar depois, né? Aí quando eu dou os R$ 10, ele faz, fulano, Arix, dou R$ 10 para fazer não sei o quê. É assim, convoque, sabe? Convoque que ela vai, ela rende. Essa menina ela tem condições. ele só faz palestra depois de mim. Olá, pessoal. Porque ele é linguarudo, ele é zoiudo e linguarudo, pessoal. É assim mesmo. Então, se prepare para a palestra aí, para você abrir, para falar com o pessoal também. Nosso presidente está aqui, vai fechar. Quero só ler essa questão de Yushka, que eu acho muito importante a gente frisar isso, viu? Eu me sinto muito grata de Yushka e agora bem-aventurada por passar por um período tão difícil como esse da pandemia, tendo esse amparo da doutrina espírita e do acolhimento franciscano. Obrigada por aprender tanto com vocês. Ótima palestra, Ari. Foi a mensagem de Yushka, tá bom? Para deixar registrado aqui. Minha gente, a gente se prepara agora para a prece final. Não sei se a Alixson quiser dizer alguma coisa, para depois a gente passar para Tonhão. Uma mensagem final. Eu só estou muito feliz pelas companhias, né? As felicitações dos amigos, as pessoas que a gente já tem muita afinidade. E estão sendo muito gentis e bondosos em dizer que gostaram, né? Eu espero que Iusca e Bini se tornando palestrantes, você possa me esquecer por uns 6 meses. De qualquer forma, que Deus, em sua infinita bondade, nos abençoe a todos, especialmente aqueles que estão em grau de necessidade por doenças várias, né? Muito bem, muito bom, Ayrton. Vou caminhar para o final, vou passar para o Tonhão para ele encaminhar o desfecho com a prece final. Arilson, quer dizer que se é outra essa forma aí desse pessoal de parabenizar, é outra forma só de botar a cangalha, viu? Não vai se engrandecendo, não, viu? Eu já conheço essas táticas todas elas, mas de qualquer maneira é assim mesmo. Pessoal, boa noite a todos, né? Quanto ao comentário de Usk, né? Eu estava lembrando aqui do livretozinho de Joana de Ângela e de Valdo, espiritizar, qualificar e humanizar, onde ela disse que as nossas casas espíritas têm que ser oficinas de almas e também hospital das almas doentes, que somos todos nós. Então, a função da casa espírita, essa é a real função, dar suporte moral àqueles que estão encarnados ainda e socorro espiritual direto àqueles que já estão desencarnados. Então, essa é a missão verdadeira das nossas casas espíritas, ou seja, fazer a caridade para os dois lados. E, no mais, é dizer que nós continuamos ainda sob a égide dos nossos decretos, das nossas autoridades, tanto governamentais como sanitárias, né, com nossas atividades públicas, todas elas sendo via online, e que esperamos no futuro breve a gente poder retornar ao convívio mais próximo, mais proximal, sem ser um convívio midiático. Mas enquanto não der, vai ter que ser um convite, vai ter que ser um convívio midiático. No mais, agradecer a Deus pela misericórdia divina e solicitar a bênção do Divino Mestre Jesus sobre todos nós, encarnados e desencarnados, que possamos contribuir com os amigos espirituais para esse momento de alvoroço espiritual e social e também econômico, possamos ter a coragem de enfrentar, como um bom soldado, a luta desse momento reencarnatório nosso. Sim,
como mesmo Marix falou, esse é o nosso momento reencarnatório, que vai nos marcar indelevelmente para o futuro, porque é como se fosse a repetição do Cordeiro de Deus, do símbolo do Cordeiro, que Deus pediu para os hebreus marcar na porta com o sinal da cruz para que fossem identificados. E aqueles que operam em nome de Jesus, nosso governador supremo, estamos todos marcados para ultrapassar essa pandemia, rendendo glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos acolha a todos, encarnados e desencarnados. Assim seja. Assim seja. Assim seja, minha gente. Muito bom, muito obrigado. Nós do Franciscanos agradecemos a vocês, todos que vieram, e que o convite é que a gente continue nessa frequência, né, aqui juntos, reunidos e reunidas, tá certo? Todo domingo nesse horário, 19 horas, tá bom? A gente vai divulgar o calendário do mês de abril, nós já temos a palestra do professor Antônio Fernandes, vulgo nosso Tonhão, tá bom? Na semana que vem. Um abraço